Era uma vez, em uma pequena cidade chamada Ramá, vivia uma mulher chamada Ana. Ela era uma mulher de fé profunda, mas estava triste porque ela não podia ter filhos. Ana orava constantemente pedindo a Deus a bênção de ser mãe. Em uma de suas visitas ao templo, ela fez uma promessa a Deus. Se ele lhe desse um filho, ela o dedicaria ao serviço do Senhor. Deus ouviu as orações sinceras de Ana e, em sua misericórdia, abençoou-a com um filho. E assim, Samuel nasceu. Ana cumpriu sua promessa a Deus e, quando Samuel ainda era muito jovem, o levou ao templo para ser dedicado ao serviço divino. Ele cresceu sob os cuidados do sacerdote Eli, aprendendo sobre a importância da adoração e do serviço a Deus. No entanto, a história também envolve a triste realidade dos pecados cometidos pelos filhos de Eli, Hofni e Finéias, que eram sacerdotes no templo. Eles desonravam a Deus e desrespeitavam as ofertas sacrificiais. O comportamento deles trouxe a ira divina sobre a casa de Eli. Samuel era especial, pois desde criança ouvia a voz de Deus e ajudava no templo. Em uma noite, Deus chamou Samuel 3 vezes enquanto dormia, e Samuel, quando ouvia a voz, pensava que era Eli chamando-o e foi até o quarto onde estava Eli. Na segunda vez, a mesma coisa aconteceu e ele voltou até Eli. E Eli percebeu que era Deus falando com Samuel. Então, Eli disse a Samuel para responder a Deus e dizer: "Fala, Senhor, teu servo te ouve." E assim, Samuel fez e respondeu para Deus: "Fala, Senhor, teu servo te ouve." E Deus falou: "Eu farei com o povo de Israel algo terrível que todos os que ouvirem a respeito ficarão apavorados, e farei contra Eli tudo o que disse sobre a família dele do começo, pois ele estava muito triste com os filhos de Eli, Hofni e Finéias, porque eles estão sendo desobedientes." Samuel não sabia como agir e falar para o profeta Eli, a quem ele servia. Porém, Eli disse que poderia lhe contar tudo e não esconder nada dele. E Samuel falou para Eli que somente fez o que ele tinha mandado, e Deus falou para ele da seguinte forma: "Deus me disse que iria tirar os seus filhos e também o seu sacerdócio. Ele me disse que é porque você sabia dos pecados dos seus filhos e não fez nada para o bom Deus, e a sua família pagará o preço por desonrar a ele." E Eli ficou muito triste e assustado e falou: "Que Deus faça o que é bom aos seus olhos." E em um certo dia, esta primeira profecia de Deus para Samuel se cumpriu e a tristeza atingiu a casa de Eli e ao povo de Israel, onde aconteceu uma grande guerra entre os filisteus e o povo de Israel, onde os filisteus venceram. E nesta guerra, Eli acabou perdendo os seus 2 filhos. Quando ele soube desta notícia, ele caiu no chão, ficou muito triste e morreu, e a glória do Senhor deixou Israel aquele dia. E Samuel cresceu em força e cada vez mais sábio, fazendo tudo o que Deus ordenava, e assumiu o papel de liderança como juiz e profeta de Israel. Com Samuel à frente, Israel começou a experimentar vitórias sobre seus inimigos. Samuel conduziu o povo em arrependimento e adoração a Deus. Sob sua liderança, as batalhas foram vencidas e a presença de Deus tornou-se evidente. Samuel era um líder justo e temente a Deus, restaurando a conexão entre Israel e o Senhor. Durante os anos de sua vida, Samuel foi profeta, juiz e um líder sábio na velhice. O povo de Israel pediu um rei e Samuel, o profeta, buscou a orientação de Deus. Deus permitiu que escolhessem um rei, mas Samuel os alertou sobre as consequências. Deus indicou que enviaria um homem chamado Saul, da tribo de Benjamim, para ser ungido como rei. Saul era corajoso e valente, e foi escolhido por Deus. Ele liderou Israel em vitórias contra os filisteus. Porém, em uma certa ocasião, quando Saul desobedeceu a Deus, Samuel, orientado por Deus, tirou o reinado de Saul.
E depois, novamente orientado por Deus, ele foi atrás de um menino pastor, chamado Davi, e o ungiu como rei. Esta parte da Bíblia nos ensina que devemos fazer tudo para a honra e glória de Deus, sobre ter uma liderança justa e a importância de seguir os caminhos de Deus. Pois Samuel não apenas ouviu a voz de Deus, mas também foi corajoso o suficiente para agir conforme sua vontade, moldando o destino de Israel. No começo, quando o mundo era novinho, tinha um jardim lindo chamado Éden, cheio de flores de todas as cores, frutas de todos os sabores e passarinhos que cantavam neste jardim. Deus fez as duas primeiras pessoas, Adão e Eva. A vida no jardim era como uma brincadeira sem fim e muito feliz. Adão e Eva passeavam por esse lugar maravilhoso falando com os bichos, descansando na sombra das árvores grandes e comendo as frutas mais doces. Entre as muitas árvores do jardim, tinha uma que era diferente, a árvore do saber do bem e do mal. Deus tinha dado só uma regra para Adão e Eva, não comer a fruta dessa árvore, mas a curiosidade é uma coisa forte. Um dia, uma cobra esperta chegou perto de Eva e falou uma coisa tentadora: coma a fruta e você vai ficar tão sabida quanto Deus. Vai saber a diferença entre o bem e o mal. A fruta parecia tão bonita, tão gostosa e a promessa de saber era muito interessante. Eva pegou a fruta e deu uma mordida. Ela deu um pedaço para Adão, que também comeu. Mas quando eles comeram a fruta, os olhos deles se abriram de um jeito que eles não esperavam. Eles viram as coisas de outro jeito e perceberam que tinham desobedecido a Deus. Eles sentiram medo e vergonha, sentimentos que eles nunca tinham sentido na alegria do jardim. Quando Deus soube o que eles tinham feito, ele ficou muito triste com a desobediência deles. A consequência foi que eles não podiam mais ficar no Éden. Sair do jardim foi difícil, os portões do Éden se fecharam e eles sentiram a dor da vida fora do Éden. O mundo era duro e difícil. Adão e Eva tiveram que aprender tudo de novo, como plantar comida, fazer casa e aguentar o frio e o calor. A vida não era mais uma festa, mas uma luta para viver neste mundo novo. Eles viveram de tudo, alegria e tristeza, sucesso e fracasso, nascimento e morte. Eles viraram pais e tiveram filhos que tiveram suas próprias famílias e foram para outros lugares. Na sua jornada, Adão e Eva descobriram sua própria força e coragem. Eles enfrentaram cada problema com mais saber, aprenderam a amar mais e a aproveitar os momentos da vida. Eles contaram as histórias para seus filhos do Éden, a importância de fazer boas escolhas e conviver com as consequências do que a gente faz. Muito tempo atrás, quando o mundo era ruim e malvado, tinha um homem chamado Noé. Ele não era igual aos outros. Noé tinha um coração bom e vivia uma vida de bondade em um mundo cheio de bagunça e maldade. A terra estava cheia de pessoas que só pensavam em si mesmas e eram cruéis, fazendo mal e tristeza. Mas Noé era diferente. Ele se importava com os outros e vivia direitinho, se destacando em um mundo de problemas. Um dia Noé recebeu uma mensagem especial de Deus. Deus estava triste com o jeito da terra. Deus decidiu mandar uma chuva muito grande para limpar tudo, mas Deus viu a bondade de Noé e quis salvar ele, sua família e os bichinhos da terra. Deus mandou Noé fazer um barco enorme, uma arca que cabia sua família e um lugar seguro para os bichos, mesmo que os outros não acreditassem e rissem dele. Noé trabalhou muito fazendo a arca gigante. Em um dia muito especial, 2 de cada tipo de bicho começaram a chegar: leões, elefantes, passarinhos e até bichinhos pequenos. Eles foram para a arca como se alguém estivesse mostrando o caminho, prontos para ficar protegidos da chuva que ia chegar. Então a chuva começou. Ela foi de uma garoinha até uma chuvarada, cobrindo a terra com água. Dentro da arca, Noé, sua família e os bichos ficaram boiando em cima da água. Agitado, com os barulhos dos bichos, Noé e sua família tinham um trabalho enorme de cuidar deles, dando comida e carinho para cada bichinho durante o tempo na arca. Depois de muitos dias, Noé soltou uma pomba para ver se tinha terra seca. Na primeira vez ela voltou sem nada, mas na segunda vez ela trouxe um galho de oliveira.
mostrando que a terra estava perto e a água estava baixando. Depois a arca parou em cima de uma montanha e a água foi sumindo devagar. Noé abriu a arca soltando os bichos e sua família de volta ao mundo novo e limpo. Deus prometeu que nunca mais ia mandar uma chuva assim de novo. Deus fez um arco-íris no céu. Era um sinal bonito de esperança, começando uma nova história para Noé, sua família e todos os bichos da terra. Era uma vez um homem muito bom chamado Jonas. Ele morava em uma cidade onde as pessoas gostavam muito dele, porque ele era muito sábio e ajudava todo mundo. Jonas também gostava muito de Deus e conversava com ele todos os dias. Um dia, Deus falou com Jonas e disse: Jonas, eu tenho uma missão para você. Você precisa ir para uma cidade chamada Nínive e dizer para as pessoas de lá que elas estão fazendo coisas muito ruins e que eu vou destruir a cidade se elas não pararem. Mas Jonas ficou com medo e não quis ir para Nínive. Ele achou que as pessoas de lá não iam ouvir ele e que iam ser más com ele. Então, ele resolveu fugir de Deus e pegou um navio para outro lugar. Mas Deus viu que Jonas estava fugindo e ficou triste. Ele mandou uma tempestade muito forte no mar, que balançou o navio todo. Os marinheiros que estavam no navio ficaram com muito medo e se perguntaram quem tinha causado aquela tempestade. Enquanto isso, Jonas estava dormindo no fundo do navio, sem saber do perigo. Os marinheiros jogaram uns palitinhos para ver quem tinha culpa da tempestade e o palitinho caiu em Jonas. Eles foram acordar ele e perguntaram: Quem é você? O que você fez para deixar Deus bravo assim? Jonas contou que ele estava fugindo de Deus, porque não queria ir para Nínive. Ele disse: Se vocês me jogarem no mar, a tempestade vai parar. Foi Deus quem mandou essa tempestade por causa de mim. Os marinheiros não queriam jogar Jonas no mar, mas eles viram que a tempestade estava cada vez pior. Eles pediram desculpas para Jonas e para Deus e jogaram Jonas na água. Logo que Jonas caiu no mar, a tempestade parou. Os marinheiros ficaram impressionados e prometeram que iam adorar o Deus de Jonas. Jonas pensou que ia morrer afogado, mas Deus mandou uma baleia enorme para engolir Jonas. Dentro da barriga da baleia, Jonas ficou 3 dias e 3 noites. Lá era muito escuro e molhado, mas Jonas não desistiu. Ele orou para Deus e pediu perdão. Ele disse que ia obedecer a Deus e ir para Nínive. Deus ouviu a oração de Jonas e mandou a baleia cuspir ele na praia, perto de Nínive. Jonas ficou muito feliz e agradeceu a Deus. Ele sabia que tinha que cumprir sua missão. Jonas entrou na cidade de Nínive e começou a falar para as pessoas que elas tinham que mudar de vida, porque Deus ia destruir a cidade em 40 dias. Ele contou para elas tudo o que tinha acontecido com ele no navio e na baleia. As pessoas de Nínive ouviram Jonas e ficaram com medo. Elas resolveram parar de fazer coisas ruins e pedir perdão para Deus. Quando os 40 dias passaram, Jonas foi para o deserto e ficou esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. Ele achava que Deus ia destruir a cidade mesmo assim, porque as pessoas de Nínive tinham sido muito más. Mas Deus viu que as pessoas de Nínive tinham mudado de coração e tinham se arrependido. Ele ficou com pena delas e decidiu não destruir a cidade. Ele ficou feliz porque as pessoas tinham aprendido a lição. Mas Jonas ficou bravo com Deus. Ele não entendeu porque Deus tinha perdoado uma cidade que tinha sido tão ruim. Ele achava que Deus tinha sido injusto com ele. Deus quis ensinar Jonas sobre como amar as pessoas. Ele fez uma planta bonita crescer para dar sombra para Jonas do sol quente. Jonas gostou muito da planta, mas no dia seguinte, Deus mandou um bichinho comer a planta e ela morreu.
Jonas ficou com muito calor e muito triste. Deus perguntou para Jonas se ele estava triste por causa da planta. Jonas disse que sim. Deus então disse: você ficou triste por causa de uma planta, mas eu fiquei triste por causa de todas as pessoas em Nínive, especialmente as crianças e os bichinhos. Eles erraram, mas merecem uma chance de melhorar. Eu amo todas as pessoas e quero que elas sejam boas e felizes. A história de Jonas nos ensina sobre ser obediente e perdoar. Mesmo quando as pessoas fazem coisas ruins, elas podem mudar e ser boas de novo. Deus ama todas as pessoas e quer que nós também amemos. Era uma vez, na cidade calma de Belém, tinha um bebê chamado Jesus, filho de Maria, uma moça simples, e de José, um carpinteiro humilde. Esse não foi um nascimento normal, era um nascimento especial. O rei Herodes ficou com medo de perder seu trono e mandou matar as crianças inocentes. Guiados por sonhos de Deus, Maria e José fugiram com o menino Jesus para o Egito. Quando criança, Jesus já mostrava uma sabedoria diferente. Com só 12 anos ele conversou sobre as Escrituras com os sábios do templo, deixando eles admirados. Mas foi só com 30 anos que ele começou seu trabalho público que mudaria tudo. Ele escolheu 12 amigos diferentes, de pescadores a cobradores de impostos, para ir com ele em uma missão que mudaria a história. Os milagres que ele fez foram incríveis. Ele curou os doentes, deu vista aos cegos, transformou água em vinho e até trouxe os mortos de volta, mostrando seu poder de Deus. Seus ensinamentos baseados no amor, perdão e fé atraíram muitas pessoas. Ele falou em parábolas, usando histórias simples para ensinar verdades profundas, fazendo o divino ficar mais perto. Mas sua influência crescente foi vista como um perigo pelos líderes religiosos e pelo governo romano. Eles fizeram um plano contra ele, usando um dos seus amigos mais próximos, Judas, para atraí-lo por só 30 moedas de prata. Os eventos que aconteceram depois foram: Jesus foi rápido, enfrentou acusações falsas, foi entregue a Pôncio Pilatos e contra a vontade dele foi condenado à morte por crucificação na cruz. Depois de aguentar horas de dor e zombaria, Jesus disse as palavras emocionantes: Pai, perdoa eles, mostrando seu amor e carinho sem fim. Seu corpo foi levado e colocado em um túmulo fechado por uma pedra grande. 3 dias depois, o túmulo estava vazio. Jesus vivo apareceu para seus amigos e para muitos outros durante 40 dias, reforçando seus ensinamentos e destacando a importância da fé. Ele então subiu ao céu, mas não sem deixar a promessa do Espírito Santo, um guia de Deus para todos os que acreditam nele, que mais tarde viraria a base do cristianismo.